Aconteceu, você fica sabendo aqui. Papo Antagonista. Muito bem, bem-vindo novamente ao Papo Antagonista, deputado Elmar Nascimento. Tudo bem? Tudo bom, Cláudio? Prazer falar com você, com o Diego aí, os telespectadores de vocês. Você já esteve aqui uns meses atrás e agora está retornando com uma pauta nova, a MP de privatização da Eletrobras. Eu quero já comentar aqui, pedir o seu esclarecimento, porque nessa MP foi incluído ali um jabuti, que a gente chama, que é obrigando o governo a comprar a energia produzida pelas termoelétricas, né? Isso por 15 anos. E a gente sabe que a energia de termoelétrica encarece a conta de luz na ponta. E não dá para entender por que a gente vai fazer isso, considerando que o próprio ministro da Economia prometeu baixar a conta de energia, baixar até preço do gás, e a gente está indo num caminho inverso. Então, de cara, eu queria que o senhor, por favor, esclarecesse esse item que foi incluído nessa MP, porque, de fato, acho que não interessa ao consumidor final ter uma conta mais cara, deputado. Cláudio, quando eu recebi a missão de relatar essa medida provisória, eu fiz com dois olhares. O primeiro, de redução de tarifa, e o segundo, de acabar com privilégios no setor. Bem, essa questão de dizer que vai aumentar preço por conta de contratação de térmica a gás é uma falácia muito grande. Veja bem, é fácil a gente explicar. O que é que eu peguei? Nos últimos 5 anos, o que houve de contratação de energia térmica? Térmica a óleo combustível, que estão elas aí funcionando 70% do tempo. É como se você tivesse um gerador dentro de casa e que tem algum problema na sua energia e você está com ele funcionando 70% do momento. Sabe quanto custa essa energia? R$ 1.500 o megawatt-hora. Sabe qual é o preço da térmica a gás? R$ 300. Então, ao contrário, estamos querendo reduzir o valor que o consumidor tem pagado todos os anos. Ele vai deixar de pagar uma térmica a óleo combustível, que é mais poluente e que custa R$ 1.500, para pagar uma térmica que custa R$ 300. Essa é a diferença. Essa é a verdade. Tem alguns empresários que gostaram provavelmente gostaram dessa medida, que são aqueles que fornecem, que exploram gás, né? Entre eles está o conhecido Daniel Dantas, né? Ele tem a Petro Recôncavo, que faz parte do conglomerado lá do Grupo Opportunity, e que é seu conterrâneo. Ele lhe pediu alguma coisa nesse sentido, não? Nem conheço o Daniel Dantas, eu conheço de ouvir falar. Um empresário conhecido no Brasil, né? Não fosse da classe política, mas eu sinceramente não o conheço, sequer sabia que ele tinha qualquer tipo de relação com o gás. Eu conhecia como banco, sempre ouvi falar dele como banqueiro. Mas essa questão do gás precisa ser melhor explicada, porque nós votamos a lei do gás há pouco tempo, você tem razão na sua afirmativa, sob a promessa de que se baixaria a conta do gás. E nós fomos surpreendidos com um aumento de 39% do gás natural. Todo o planejamento feito pela EPE vai no sentido de construção de terminais de regasificação ao longo do litoral. Imagina vocês que o sujeito produz gás lá no Catar, ele processa tirando todas as impurezas, e isso custa muito caro. Depois ele liquefaz esse gás, coloca no navio, transporta a 3.500 quilômetros de distância, coloca num desses terminais de regasificação aqui, e aí depois consegue vender esse gás a $3,50 o megawatt. Isso é o preço do mercado internacional. E a Petrobras pega o gás e compra da mão dos produtores, aí varia de centavos de dólar, por exemplo, quanto é o caso da Shell, em algum dos postos que ela produz, e ele revende a própria Shell, só porque passa no seu gasoduto de escoamento, revende a $10. Então, imagina que tudo vai no sentido de tentar prestigiar a importação do gás. Nós podemos ser muito burros, porque
conseguimos produzir um gás muito barato, que é o gás do pré-sal, e esse gás é revendido aqui, o gás nacional, a $10, enquanto se consegue importar gás a 3,50. Portanto, o preço do gás está diretamente ligado a um monopólio da Petrobras. E eles venderam para a gente, na votação da lei do gás, de que a Petrobras seria obrigada a vender os seus gasodutos de transporte. E foi. Só que, espertamente, ela assinou um contrato em que adiantou recursos e, ao longo dos próximos 20 anos, ela tem o direito de transportar 100% da produção do gás através dos seus gasodutos. Então, continua o monopólio. É caso para intervenção do Ministério da Justiça e do CAD. Você quer outro absurdo? O transporte do gás, ele é monopólio estatal. E, mediante uma concessão, a Petrobras teve direito, ao longo de 30 anos, a essa concessão. Vencidos os 30 anos, houve uma lei que prorrogou essa concessão, sem que houvesse uma nova outorga, ela não pagou nada por isso, nem tivesse que fazer a construção de novos gasodutos. O que aconteceu? Já no governo do presidente Michel Temer, foi privatizado parte desses gasodutos, que são de propriedade da União, é uma apropriação indébita, ao custo de $6 bilhões. E agora, já no governo atual, foi privatizado um novo gasoduto, também de propriedade da União, pela Petrobras, vendido que não era dela, por $9 bilhões. É uma continha aí acima de 60 bilhões de recursos que são. Então, tem muita mística a respeito desse negócio do gás que precisa ser resolvido. E nós estamos na contramão do mundo, porque você vai aos Estados Unidos, se existem 427 mil quilômetros de gasoduto. Você chega na Europa, tem 200 mil quilômetros de gasodutos. Pasmem, na Argentina, 17 mil quilômetros de gasoduto. E aqui no Brasil, 8 mil quilômetros de gasoduto. Por quê? Como é que funciona essa questão do setor energético? Você pode construir uma térmica em cima do poço de gás e fazer linha de transmissão para levar onde você está querendo que chegue energia. Ou pode optar, que foi o que nós induzimos no texto da medida provisória do PLV que fizemos, a que você fizesse localizado em locais que não tem gás a construção da térmica para viabilizar a construção do gasoduto. É como aquele conceito de que você vai construir um shopping center e leva uma loja de departamento para que essa loja viabilize. Qual é a diferença de custo? Bom, se você bota a térmica em cima do poço de gás e constrói ali linha de transmissão, ele custa 1. Se você constrói o gasoduto, custa 1,3. Qual é a diferença? Que no gasoduto, além de você levar uma fonte de energia para a térmica, você possibilita a levar o gás para os consumidores residenciais, para hospitais e para a indústria, para induzir a industrialização do país em zonas que não tem. Pode ver que nós direcionamos todas elas para locais que não têm suprimento de gás. Eu tenho certeza que são absolutamente defensáveis todos os pontos nesse sentido, sobretudo porque o que nós fizemos aqui foi apenas pedir a substituição de térmica a gás por a térmica combustível óleo diesel pela gás, que custa 5 vezes mais barato. Agora, eu só não consigo entender, deputado, é o seguinte, você está fazendo uma privatização para justamente quebrar o monopólio, a privatização da Eletrobras, e aí você cria uma condição em que o governo precisa comprar, é obrigado a comprar essa produção, né, do gás aí ao longo dos próximos, pelo menos, 15 anos. Não faz muito sentido para quem pensa em reduzir o Estado, o papel do Estado, aí você coloca o Estado, porque no final das contas a gente está comprando, está garantindo aquela produção, o Estado está subsidiando até os investimentos vão ser feitos naquele setor. E isso, obviamente, vai ter impacto na conta, porque quem está pagando, quem está comprando indiretamente é o pagador de impostos, né? Então, o que eu acho que não faz muito sentido, pelo menos para mim aqui, eu não estou conseguindo entender, você, de um lado, é como se você tirasse de um lado e colocasse do outro, né? Você está privatizando, ao mesmo tempo obrigando a União a gastar com a compra daquilo, e você vai estar beneficiando, inclusive, fica parecendo até um jogo combinado, né, para aqueles empresários amigos da corte que acabam se beneficiando, porque é muito fácil entrar num setor que já tem a garantia de compra da energia, né, você não precisa fazer muito esforço, né? Não há qualquer tipo de benefício, ao contrário, é uma coisa tão óbvia
que a gente fica pensando por que ao longo do tempo o governo não fez. Por que o governo, ao longo dos últimos anos, as últimas décadas, está comprando uma energia a óleo combustível que é muito mais cara? Se a década passada tivesse optado pelas térmicas a gás, nós não passaríamos pelas dificuldades que nós estamos passando agora. A MP 579, com o regime de cotas, que trouxe mais de 100 bilhões de prejuízo para o país e que é defendido justamente por aqueles que atacam a medida provisória agora, é que não consegue explicar. Mas vai precisar de muito mais energia do que nós colocamos. O que nós pedimos foi apenas a substituição, repito, de térmica a gás natural, aproveitando o gás natural nacional, por térmica, para retirar a térmica a combustível. Mas não vai resolver, o governo vai ter que contratar muito mais. Por quê? Por que é que hoje não está tendo ainda racionamento ou apagão? Porque o Brasil não cresceu na última década. Se tivesse crescimento anunciado pelo governo aí, da ordem de 4,5%, nós vamos ter fatalmente que racionar energia sob pena de ter apagão. E por conta de que se apostou no planejamento recente do Ministério das Minas e Energia dos governos passados, se apostou exclusivamente em hidroelétricas. E nós temos a maior seca que atinge o reservatório do Sudeste desde 1931. Está aí o Comitê de Monitoramento do Setor Energético, que já botou alerta vermelho, que implica em conta de aumento de luz. Aí tem um bocado de gente com alivosia, com mentira, dizendo que se votar de um jeito ou de outro vai aumentar a conta de energia. A conta de energia já aumentou. Nós vamos pagar a conta da quantidade de energia elétrica. Foram despachadas todas as termoelétricas a combustível. A conta que eu fiz foi de 70% das térmicas elétricas funcionando. A óleo combustível, que é o que aconteceu nos últimos 10 anos. Mas hoje, elas vão funcionar ininterruptamente 100%, todas aquelas que puderem, por conta do nível de reservatório e com outras consequências. Porque não se considerou o uso múltiplo da água. É considerado a água ao longo das últimas décadas como se fosse propriedade do setor elétrico, e não é. Porque nós temos a questão da irrigação, e o agronegócio é que está salvando o Brasil com os commodities, com exportação. Nós temos a navegação, por exemplo, é uma das avaliações que o governo já está fazendo nesse instante, por conta do nível dos reservatórios, é de paralisar o tráfego na rodovia Tietê-Paraná. Cada barca daquela equivale a 50 caminhões pesados de grãos que está trazendo. Imagine isso tudo transportados para as rodovias, por falta de planejamento, por conta de que temos que preservar o nível dos reservatórios e por não existirem térmicas. 6 mil não vai ser suficiente, que nós botamos na medida provisória. 6 mil, repito, é apenas para substituir a térmica muito mais cara que é a óleo combustível. Quem está defendendo o contrário, vocês devem investigar, porque chega a ter empresário que é proprietário de térmica a combustível, que está tanto tempo sem funcionar e prefere agora, que está sendo acionado pelo governo, sai mais barato para ele pagar a multa. E nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco dos privilégios que eu cortei e por que é que está batendo no calcanhar de um bocado de gente que, ao longo do tempo, tem tido boquinha do governo à custa do consumidor e que elas encerraram com o PLV que nós construímos. Tem muitos colegas seus de Congresso que também são sócios dessas termoelétricas. Diego Amorim. Deputado, boa noite a todos. Boa noite, Diego. Contextualizar o pessoal que está nos acompanhando, essa MP já foi aprovada na Câmara, foi para o Senado Federal, lá temos já escolhido o relator, senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, mesmo partido do deputado Elmar Nascimento, e há uma expectativa já de votação no Senado, deputado, você tem essa informação melhor do que eu? Olha, a informação que me deram é que deverá ser pautada para votar ou na terça ou na próxima quarta-feira da próxima semana. Ok. Nesse fim de semana que passou, o nosso repórter Breno Grilo fez uma entrevista com o Alexis Fontaine, deputado do Novo, vice-líder da bancada aí na Câmara, né? Fez um auê danado esse lance de o Novo ter votado junto com a esquerda contra a MP da Eletrobras. E eu trago aqui um trecho dessa entrevista, deputado, em que o deputado diz o seguinte: não podemos fazer como Putin, que vendeu estatais para seus amigos. Não podemos simplesmente transferir monopólios estatais para amigos ou fazer vendas casadas, como foi feito com a Eletrobras. O deputado do Novo disse também: nós queremos privatizar tudo, mas sem gerar reservas de mercado nem benefícios para os amigos do poder. Não queremos privatizações que criem novas elites no Brasil. É um pouco na linha do que o senhor já estava respondendo para o Cláudio, mas eu queria abrir espaço para que o senhor
respondesse, falasse algo sobre essas acusações aqui do deputado do Novo, deputado. Diego, ele não deve ter lido o texto, né? Porque eu acho que tinha gente, até ouvir todos os atores. Era minha obrigação, enquanto relator, ouvir todo mundo e ouvir todos os relatores. E tinha gente que defendia que deveria ser priorizado numa privatização como essa, gente que é do setor, e que se estabelece uma espécie de certificação para participar do leilão. E o leilão é absolutamente livre hoje. Você compra a ação com o celular dentro de casa através de alguma das corretoras dessas tantas que existem. Uma espécie que prevaleceu o ponto de vista de governo, de que você está fazendo uma espécie de democratização. O seu João, a dona Maria, quem quiser, participa do leilão. Portanto, não tem leilão com carta marcada. Vai ser na B3, depois de passar pelo TCU, depois que a proposta for colocada de pé pelo BNDES, levada a efeito o leilão sem qualquer tipo de privilégio. Ao contrário, com algumas restrições. Por exemplo, de que isso já veio no texto do governo e a gente assumiu, ratificou, que é a questão da proibição de que o mesmo grupo econômico possua mais de 10% das ações. Só o governo vai poder continuar a ter, a pretensão do governo é manter pelo menos 45% das ações, não integralizar quando houver o aumento de capital e no leilão manter 45% das ações, porque eles têm a presunção de que nos próximos 1 ano, 2 anos no máximo, vai haver uma hipervalorização do valor da ação da Eletrobras, e aí sim é que é de se reavaliar se seria oportuno que o governo se desfizesse das suas ações. E nós ficamos convencidos de que, desse ponto de vista, nesse modelo, o governo tinha razão. Bom, vamos mudar um pouquinho a pauta, aproveitar a sua presença aqui. Hoje, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, confirmou a instalação da Comissão Especial da Reforma Administrativa. Eu acho que o grande tema é a falta de determinadas classes dentro desta reforma. A gente, primeiro que é um tema que muda a legislatura, muda governo, ele volta à pauta. E a gente nunca tem, assim como acontece com reforma da Previdência, com reforma tributária, a gente nunca tem uma reforma decente, né? São pequenas reformas, mini reformas, que não atingem o cerne da questão. Mais cedo, o Globo trouxe um estudo do economista Daniel Duque, que mostra o seguinte, que a inclusão dos membros dos próprios parlamentares, né, membros aí do Legislativo, além de membros do Ministério Público, magistrados, né, procuradores, magistrados e militares, nesta reestruturação das carreiras públicas, poderia gerar uma economia de 31,4 bilhões de reais. Deputado, de que adianta a gente ficar fazendo reforma para os peixes pequenos e os graúdos ficarem de fora? A gente só está perpetuando um sistema de castas, né? E aqui não é a Índia. Olha, um dos grandes problemas do nosso país, não tenha dúvida nenhuma, são as corporações. A gente tem que acabar com todo e qualquer tipo de privilégio. Eu concordo absolutamente contigo. Não dá para a gente tratar de reforma se não for tratar de forma desigual os desiguais. Quem pode muito, paga muito, quando eu estou falando de reforma tributária, e na reforma administrativa não há que se falar em se manter qualquer tipo de privilégio. A gente tem que ter... Ixi, travou, Freitas? Caiu? Bom, a gente vai ver se retoma a transmissão com o deputado Elmar Nascimento, que estava aqui falando neste momento da reforma administrativa. A gente, um pouco antes, ele comentou a MP de privatização da Eletrobras, com os jabutis que foram incluídos, né, e todo o debate em torno desse texto que agora está lá no Senado. Enfim, Freitas, alguma posição ele consegue? Tá, então me avisa se ele voltar. O fato é que a gente estava falando de reforma administrativa, então já vou aproveitar. Diego, a gente teve então hoje o Arthur Lira falando aí da instalação da comissão, já tem... Ah, ele voltou? Então coloca aí, okay. E eu passo... Caiu, mas desculpa, Cláudio, caiu a internet.
Então, se não for uma reforma que a gente tenha coragem de acabar com os privilégios, a primeira coisa que tem que saber é que, por força da nossa Constituição, não vai se mexer em direito adquirido dos atuais servidores. Mas não há para manter mais algum tipo de privilégio que o setor público se ganha, às vezes, 3 vezes mais que no setor privado. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos a equiparação aqui, por exemplo, do policial legislativo ao mesmo que ganha um policial federal, que vai para campo, que está enfrentando bandido, e você tem um plano de progressão na carreira, que em 4, 5 anos eles vão para o teto do salário. Aí, às vezes, parece até, porque tenta de forma errada, equivocada, resolver o problema histórico das Forças Armadas, que você tem um delegado recém-passado num concurso, um delegado federal ou um policial legislativo, ganhando mais do que um general 4 estrelas. E aí tentou-se, via a reforma de Previdência, resolver isso. Não é uma coisa que vai resolver dessa forma, mas a reforma administrativa é necessária, sobretudo, para acabar com esses privilégios, que uma pessoa no setor privado ganhe 3 vezes menos do que no setor público, sobretudo com as garantias que tem de estabilidade no cargo, na carreira e esse tipo de coisa. O que a pessoa tem que ter na cabeça é que quando ele fez a opção de entrar no setor público, não foi para ficar rico do setor público, para ter uma vida decente, na medida do que estabelece as nossas com a nossa Constituição, com direito à alimentação, com direito a transporte, com direito à moradia, com direito à educação, à saúde, mas não é para ficar rico. Quem fez a opção do serviço público não é para isso. Quem fica rico dentro do setor público é outro nome que se dá a esse tipo de coisa. Nós temos que ter a coragem de enfrentar. E eu acho que esse Congresso é reformista, tem todas as condições de poder fazer esse enfrentamento nesse instante. Tá bom. Diego. Deputado, quando o senhor fala em acabar com os privilégios, eu fico aqui torcendo para quando um ministro do Supremo ligar para o senhor para falar de reforma administrativa, o senhor diga a mesma coisa para ele. Esse Congresso é reformista, mas vamos lembrar, quem está nos acompanhando, em plena pandemia, a gente teve a votação lá do TRF, o João Otávio de Noronha se intrometeu nessa história toda, encampou tudo isso, conseguiu aprovar. No meio da pandemia, Rodrigo Maia, ex-amigo do senhor, não sei se é amigo de novo, chegou a pautar a urgência do projeto que tenta acabar com a farra dos supersalários no funcionalismo. No dia que ia votar a urgência, ligações começaram a acontecer e Rodrigo Maia admitiu em público a pressão das corporações do judiciário e retirou de pauta a urgência, prometendo retomar. O Arthur Lira assumiu e esse negócio ficou pelo caminho. Na época da reforma da Previdência, eu tenho apuração de bastidor de ministros que ligavam para deputados para dizer, pelo amor de Deus, a minha vida já está toda programadinha, com a Previdência do jeito que está, vocês não podem mexer nela, eu já comprei minha casa não sei aonde, lá não sei, na Europa, enfim, deputado. Eu fico feliz ao ouvir o senhor falar de acabar com os privilégios, mas eu quero ver muito como que os senhores vão reagir nessa reforma administrativa diante da pressão que já é notória, principalmente do judiciário. Olha, nós vamos ter que ter coragem de fazer e assumir. Eu acho que o presidente Arthur Lira vai ter que ter a obrigação de colocar em votação e cada um bota a sua digital de como é que vai votar. Eu, absolutamente, não fui eleito para receber pressão de ninguém. Eu vou votar com minha consciência no que acho que é certo. Eu defendo que os poderes eles são independentes, são harmônicos entre si, e a mesma condição que tem que ter um ministro do Supremo Tribunal Federal, tem que ter um deputado federal, tem que ter os membros do Poder Executivo. Eu não acho que o Judiciário tem que ter qualquer privilégio em relação aos outros poderes. Eu acho até que tem que se tornar um poder mais transparente. O Poder Legislativo tem sido o mais transparente de todos. E isso a gente tem que igualar com relação a todos os outros poderes. É um bem que se faz, a democracia é feita dessa forma. E é isso que a gente precisa construir. Deputado, eu queria dar um exemplo aqui, porque a gente fala de um sistema que está absolutamente... ele está engessado por inúmeras leis, benefícios, que garantem benefícios, né, gratificações, e não se trata só de ministro, de juiz, de desembargador, de procurador, não. Bota na tela, ô Freitas, por favor. Eu tenho aqui um exemplo de um motorista que se aposentou agora aí,
lá do Tribunal de Justiça do Ceará. O salário dele era de 2.400. Ele se aposenta com proventos mensais de R$ 34.147. Todo esse negócio aí que o senhor está vendo são gratificações, gratificação, progressão, gratificação, representação, não sei o quê. Quer dizer, vantagem pessoal. Não tem cabimento um motorista se aposentar e receber uma aposentadoria de 34 milhões. Assim, a gente está falando aqui, o Diego mencionou justamente o debate em torno da reforma da Previdência, e a gente está falando de reforma administrativa. Pelo que se vê, parece uma coisa muito simples, mas quando você vai entender como que está, como é esse emaranhado de privilégios que são garantidos por inúmeras normas internas, eu não sei, às vezes parece um discurso muito fácil e para um problema muito difícil. É um absurdo você ainda achar no serviço público esse tipo de coisa. Você pega a estabilidade, às vezes pega um servidor que entrou com um salário mínimo, ocupa um cargo momentaneamente, passa 5 anos no serviço público, ganha a estabilidade com relação àquilo. O pior é que o que prevalece são os últimos 5 anos de trabalho. Aí o que acontece, Cláudio? Às vezes ele passou ao longo da vida, de 30 anos, contribuindo para a Previdência com referência ao concurso que ele fez, de um salário mínimo. Quando chegar no final da vida, arrumou algum cargo de confiança para ocupar, ganhando 10 vezes o salário que ele ganhava. E ele ganha estabilidade, em primeiro lugar, por conta de ter passado 5 anos no cargo, depois, por conta disso, ele se aposenta ganhando por um salário que ele não contribuiu. Como é que você acha que um negócio desse pode terminar fechando a conta, dando certo? E termina pagando a conta toda o funcionário privado. Fica um déficit, um rombo na Previdência, se faz assistência social muito com o nome de que é conta da Previdência. Por exemplo, se nós temos aí os trabalhadores rurais que não contribuem, é justo que se olhe para eles, mas tem que entrar no OGU, no Orçamento Geral da União, da parte de assistência social, isso não é Previdência. Porque a Previdência é quando a gente paga, desconta do nosso salário, quando o servidor desconta do salário dele, para depois ele ter essa garantia. Então, essas arrumações que vão sendo feitas ao longo da vida que levam a esse tipo de coisa. Eu vou te falar uma coisa, todas as prefeituras, sobretudo as que eu conheço do Nordeste, no meu estado principalmente, estão quebrando. Quando o presidente Fernando Henrique criou o Fundef, em que você tinha que gastar pelo menos 60% do salário com o salário do professor, o que é que acontecia? Chegava no final do ano, para poder cumprir esses 60% e não ter conta rejeitada, o prefeito mandava uma espécie de abono para a Câmara de Vereadores, aprovava e dava 14º, 15º. O que é que aconteceu? Não sei se os sindicatos fizeram, todos os municípios passaram a ter plano de cargos e salários. 90% dos municípios, sobretudo do Nordeste, tem um crescimento vegetativo da folha da ordem de 8%. Se não der um centavo, sequer a reposição inflacionária, constitucionalmente todo servidor tem direito, ele já tem um aumento da folha de 8%. O que está acontecendo hoje? 100% do Fundef, e na maioria das prefeituras, está sendo utilizado para pagar folha. Aí não tem dinheiro para o restante das coisas, termina prejudicando a educação. E os prefeitos estão aí, já recebe a prefeitura com 70%, 75% de comprometimento da folha com o pessoal. Essa é a realidade que existe hoje. Então, ou a gente vai ter que ter coragem de mexer nesse estado de coisa, estou falando de prefeitura, mas acontece no Brasil inteiro, nos 3 entes subnacionais. Então, o Kim, o pessoal está perguntando no chat aqui, por que o senhor não assinou a tal da emenda anti-privilégio aqui, que é uma sugestão do deputado Kim Kataguiri? Ele não, é meu colega de partido, mas ele nunca me apresentou. Queria conhecer direito para ver quais são os privilégios que ele está se referindo, e aí não tenho dúvida que assino com toda certeza. Eu acho que tem que acabar para todo mundo, no nível dos três poderes. Você sabe que, assim, quando o senhor fala, tem que mudar, tem alguns deputados, o próprio Kim é um exemplo, em relação até gastos de gabinete, gastos de verba de gabinete. Eu estava conversando com um amigo meu de Portugal, que ele me contou como é que é o Congresso, o parlamento português. Os deputados recebem ali um recurso básico para poder manter ali o pagamento do mandato, né, do exercício do mandato. Tem uma salinha
e não tem assessor. Assim, ele está ali para fazer política. Aqui não, aqui você tem uma estrutura de Marajá, né? Você tem carros, tem assistentes, tem verba de gabinete para gastar no que quiser, para abastecer o carro, dar 10 voltas na Terra. Eu fico me perguntando se a gente consegue realmente, se eu falou em Congresso Reformista, fico me perguntando se a gente tem parlamentares, infelizmente, pelo que eu estou vendo, é minoria ainda, né? Parlamentares que realmente estejam dispostos a cortar na própria carne, a abrir mão de privilégios. O senhor teria realmente essa postura? O senhor abriria a mão desses privilégios? Porque hoje esses gabinetes viraram quase empresas, né? E os políticos usam esses assessores nos seus estados para fazer até campanha, né? Virou uma coisa fora do controle. Nós vivemos um sistema político absolutamente equivocado. Veja bem que a gente recebe fundo partidário, que vem de fundo público, de recurso público do orçamento da União, para gastar, no final de contas, concorrendo entre nós mesmos, entre candidatos do mesmo partido. Olha que sistema equivocado. E aí vocês podiam nos ajudar, porque ao eleitor, que na hora que ele decide, e isso já teve em plebiscito, parece que quando a gente discute não ter uma votação direta, você está falando aí da Europa, não se vota diretamente no candidato, o sujeito está querendo se eleger de uma forma errada, errônea, e não é verdade. Eu estou absolutamente convencido, só tem um jeito de você baratear custo de campanha, não precisar dessa quantidade de funcionário, fazer isso que você está dizendo que tem na Europa. Sabe o que é? Voto em lista, fortalecimento de partido, diminuir a quantidade de partido. Na hora que tiver votação em lista, eu junto com meus companheiros do Democrata aqui, vamos entrar no mesmo carro ou no mesmo avião, se deslocar e pedir voto no 25, que é o número do nosso partido, numa lista previamente estabelecida. E aí o custo cai muito. Não vai precisar da gente estar disputando milhares de candidatos, nós entre nós mesmos, do mesmo partido. Então, é uma legislação absolutamente equivocada, mas é difícil você conceber que as pessoas votem para mudar algo que eles já estão acostumados. A reforma política é a mãe de todas as reformas. Não vai conseguir nunca baratear custo de eleição, acabar com esse negócio de tirar o que se tira, bilhões que se tira de recurso público para financiar a campanha, se a gente não mudar o sistema de votação para um sistema de voto em lista, vida partidária, militância partidária, redução da quantidade de partidos, para que aí a gente consiga chegar a isso e não precise dessa estrutura que tem hoje. Diego. Eu queria só incluir uma coisa nessa lista aí, deputado, se o senhor me permite. E revisão dessa história do cotão. Quando o senhor fala de acabar com privilégio, eu tenho arrepios aqui só de pensar no trabalho que eu faço com constância aqui no site, que é dar uma olhada em como deputados e senadores usam a cota parlamentar. Esse dinheiro que os senhores têm direito, né, para usar todo mês para coisas do exercício da atividade parlamentar, mas você não precisa provar nada, que aquele gasto tem necessariamente alguma coisa a ver com a sua atividade parlamentar. Eu dou um exemplo aqui, a lista do senhor faz tempo até que eu não dou uma olhada, eu vou dar uma olhada essa semana. Mas tem senador, Ciro Nogueira, lá do PP do Piauí, que já usou cotão para lanche de McDonald's, desculpa fazer a propaganda aqui, no domingo à noite, assim, em São Paulo, fora do seu estado, enfim. O uso da cota parlamentar também precisaria entrar nessa lista aí de avaliação de privilégios, não, deputado? Também acho. A gente precisa ver, a gente vive num país sempre de se dar o jeitinho para as coisas. O que se estima quando a gente fala em privilégios aí do judiciário, ele acontece no judiciário, nos tribunais de contas, no legislativo, no executivo. Aí como que acontece no executivo? Você tem o salário dos ministros, você pega alguém da iniciativa privada, que está com o salário tabelado ali, aí ele recebe um bocado de jeton via nomeação em uma série de conselhos para ultrapassar o teto, porque acham que o teto é pouco para o que se estabelece de salário. Nos deputados, de certa forma, tem gente que vem aqui e opta, como é o meu caso, por morar num apartamento funcional. Quem não mora em apartamento funcional recebe um auxílio aí que eu nunca recebi, mas se eu não me engano, é algo em coisa de R$4.000, mas que não gastaria se não tivesse
que está se deslocando tivesse que estar morando em Brasília para esse tipo de coisa. Quando você vai ao Tribunal de Contas dos estados, tem ticket de refeição, tem outro tipo de benefício. Você vai no judiciário, está havendo tipo de privilégios, eu acho que vocês têm razão. Tem que absolutamente estabelecer uma isonomia, cortando tudo quanto é tipo de privilégio. E no caso de eleições para a classe política, estabelecer um sistema que dê condições de que se faça eleições baratas, que é democrático, um sistema correto, como se a gente vê. Eu sou parlamentarista, eu defendo que é o melhor sistema. Acho que o parlamento, quando o governo não está indo bem, ele pode ser destituído, tanto o primeiro-ministro quanto o parlamento, e é um sistema muito mais sintonizado com a população. Só que isso é muito mal vendido, que as pessoas gostam de votar escolhendo quem é o candidato que ele está elegendo. E não deixa de escolher, quando a gente apresenta uma lista previamente organizada pelos partidos políticos. Pô. Deputado, obrigado. É aquele negócio, não adianta falar, a gente tem que dar o exemplo. Mas obrigado pela presença aqui no Papo Antagonista mais uma vez. Eu vou chamar a atenção aqui, Cláudio Duquim, que não me apresentou, mas a assessora de imprensa nossa aqui da liderança está me mostrando, eu com um cantinho de olho olhando aqui. Vou assinar agora. Acho que está certa a emenda dele, merece tramitar, e quem quiser, vote como quiser. Tramitar e pautar. Aí eu sempre assino para tramitar tudo quanto é proposta e a gente possa apoiar isso. Vamos apoiar as boas iniciativas. Obrigado pela participação aqui no Papo Antagonista. Uma boa noite. Boa noite a você, Diego. Foi um prazer e um privilégio poder conversar com vocês. Maravilha.